Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Aqueles que podem, por favor, coloquem-se de pé. Abram por bondade as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3 e o versículo 17. Quem tem uma Bíblia, levanta ela no alto assim, sacode ela para me ver. Quem pode dar um glória a Deus pela sua Bíblia? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Hilton, um homem de Deus que tem um legado, uma história. Louvo a Deus pela vida dos obreiros que aqui estão, alguns que já conheço, outros que estou conhecendo, pela vida do mestre pastor Antônio Alves, pastor Jadson, pastor Gilvan, que estou tendo a oportunidade de conhecer. Muito obrigado pelo convite. Transmito o meu abraço ao pastor Nilton Pinheiro, que bondosamente me indicou para o senhor e o senhor bondosamente me convidou. Estou feliz em ver muitas pessoas amigas aqui, Marcos, Tatiane, Kels, Osiel, enfim, muitos outros. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, meu irmão, presbítero Jailson, que me acompanha, do Atos Moisés. Aqueles que acharam o texto bíblico e podem, digam amém. E nos diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, só até a vírgula. Diga comigo: Jesus entrou no nosso mundo. Diga: Jesus entrou no meu mundo. Podeis assentar. Estou feliz em encontrar aqui a cantora Kátia. Já estivemos uma vez juntos ali no pastor Nilton, e é uma alegria ver a forma como Deus está usando a irmã. Que Deus continue abençoando a senhora, a sua família, em nome de Jesus. Queridos, estamos em um culto de uma importância singular, cujo tema é de uma profundidade ímpar, que é missões. Quando nós olhamos para a história, nós encontramos inúmeros missionários que desenvolveram obras extraordinárias. Mas eu quero dizer para você que o maior missionário da história não é David Brainerd, o norte-americano que dedicou a sua vida para evangelizar as tribos indígenas. O maior missionário da história não é John Paton, o moço escocês que dedicou a sua vida para evangelizar a ilhas de nativos canibais que moravam nas ilhas do Atlântico. O maior missionário da história também não é David Paul Young-Shu, da Coreia do Sul, que começou uma pequena obra em um bairro por nome Seul, e hoje a sua igreja possui mais de 800 mil membros. O maior missionário da história também não é o célebre pregador Reinhard Bonnke, um alemão que já ganhou mais de 50 milhões de africanos para o reino dos céus. O maior missionário da história também não é Billy Graham, que durante toda a sua vida ganhou 250 milhões de pessoas. E quando ele se encontrou impossibilitado de pregar nas tribunas, ele montou um projeto pela internet e em poucos anos ganhou 1,5 milhão de pessoas. Esses homens
desenvolveram trabalhos memoráveis. Mas eu quero dizer para você que o maior missionário de toda a história continua sendo Jesus Cristo de Nazaré, o filho do carpinteiro. E se nós quisermos exaurir, extrair, retirar, se nós quisermos aprender sobre missões, ninguém melhor em toda a história para nos ensinar acerca de missões de que Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu leio esse texto, eu fico impactado. O texto nos diz que Deus enviou seu Filho ao mundo. Jesus entrou no nosso mundo. Jesus, ele deixou o mundo dele. Jesus deixou o conforto do céu. Jesus deixou a segurança do céu. Jesus deixou o conforto da presença do Pai do céu para vir habitar conosco. Jesus passou calor, Jesus passou sede, Jesus passou fome, Jesus sofreu as mesmas agruras, angústias, decepções que permeiam e que castigam a nossa alma. Jesus andou com os homens, Jesus sofreu perigos, Jesus deixou a adoração perfeita dos anjos, dos anciões e dos animais viventes do céu, para vir receber a nossa adoração falha e imperfeita da terra. E se tem uma coisa que o povo faz confusão, é acerca da palavra, do conceito adoração. O camarada vai para um show e ele diz: eu estou indo adorar a Deus. O camarada chega na igreja com a cabeça nas nuvens, o coração lá fora, ele levanta a mão, dá um grito bocejando e ele diz que ele está adorando a Deus. Eu particularmente, eu sou da velha guarda, não gosto de show, não me convide, não insista que eu zango. Eu não tenho nada contra quem vai, pode ir, mas pelo amor de Deus, quando você for para um show, não diga que está indo para o show para adorar a Deus. Se você me disser que está indo louvar a Deus, eu aceito a resposta, mas adorar a Deus, eu aprendo com a Bíblia que a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra adoração, ela aparece na história de Abraão, quando Abraão está subindo a um monte cheio de pedras, metendo o dedão nas pedras, arrancando a unha, com o seu coração dolorido, porque estava indo sacrificar seu filho único, e ele vai subindo aquele monte, carregando peso, carregando dores no coração, e ele diz: estou subindo ao monte com o moço para lá adorarmos a Deus. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, ela aparece entrelaçada, interligada com dor, com sofrimento. A adoração é uma coisa íntima, uma coisa visceral, e a adoração normalmente ela vem com lágrimas, com gemidos, com dores e com quebrantamento. A adoração não pode ser produzida em uma situação de conforto, a adoração não pode ser produzida em uma situação de entretenimento. A adoração tem muito a ver com o que Jesus falou: entra no quarto, fecha a porta e fala com teu Deus em secreto. A adoração normalmente ela vem junto com lágrimas, na presença de Deus, boca no pó, joelho no chão, lágrima nos olhos, e o coração começa a atingir o tabernáculo das mansões celestiais. Chegaram adoradores aqui essa noite? Se sim, levante a mão e tribute glória ao nome do Senhor. Jesus deixou a adoração perfeita do céu para vir receber a nossa adoração falha da terra. Jesus deixou o mundo dele, Jesus deixou a realidade dele para entrar na nossa realidade. E é aqui, queridos, que eu aprendo o maior conceito, o conceito fundamental, o conceito primordial, o conceito central da palavra missões. Entrarmos no mundo desconhecido de alguém,
Jesus é o nosso samaritano. Assim como João capítulo 10, aquele samaritano estava indo no seu caminho, no seu objetivo, na sua rota, no seu mundo, no seu propósito, e ele vê caído à beira da estrada um viajante, que estava moribundo, cheio de feridas, abandonado, ninguém se importava com ele. Passou o religioso sacerdote, não deu a mínima. Passou o levita que assistia, que trabalhava no templo, e também não deu a mínima. Mas quando ele olhou para aquele moribundo caído às margens da estrada, o seu coração se moveu de íntima compaixão. Ele desceu do seu cavalo, ele pegou o moribundo, colocou atadura nas feridas, colocou vinho em cima das feridas. Vinho fala de alegria, de gozo. Vinho também fala da capacidade da cicatrização. Ele colocou azeite um vermífugo, azeite um inseticida, azeite para ajudar a curar, tirar a purulência, tirar os vírus, as bactérias e sarar a ferida. Ele pegou 2 dinheiros, levou aquele moribundo à estalagem, passou uma noite cuidando dele. Ele tinha que seguir a viagem, mas ele disse: olha, pode cuidar dele, e todo gasto que vocês tiverem com ele, coloca na minha conta, que quando eu voltar de volta, eu passarei por aqui, pagarei tudo, e continuarei o cuidado com ele. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Jesus não tinha nada a ver com o nosso problema. Jesus não tinha nada a ver com o nosso mundo caótico, com o nosso mundo problemático, mas Jesus, ele saiu do mundo dele e ele entrou no nosso mundo. Se você acha que isso merece um glória, então adore ao nome do Senhor. A essência da obra missionária, queridos, ela está em nós entrarmos no mundo do desconhecido, nos mundos desconhecidos. Você, minha irmã, que tem os seus filhos cantando no vocal, no coral, na banda da igreja, a essência de missões é você sair do seu mundo perfeito e você ir chorar com aquela mãe que está com um filho no crack, na maconha, na cocaína. A essência de missões é você, minha irmã, que tem um casamento feliz, que recebe flores todos os meses, no seu aniversário, no dia das mulheres. Você que tem esse casamento feliz, entrar no mundo daquela mulher que apanha do marido, que tem um casamento infeliz, amargurado. A essência de missões é você que tem a tua geladeira cheia, que todos os meses você chega com aquele teu vale alimentação gordo no supermercado. Você pega o maior carrinho e você sai pegando e jogando dentro do carrinho tudo aquilo que você precisa e um pouco mais, e todos os meses sobra coisas na sua geladeira, extrai e você joga fora. A essência de missões é você sair desse seu mundo perfeito, visitar aquela família no final da rua e levar uma cesta básica para ela. A essência de missões é nós sairmos do nosso mundo e nós penetrarmos em mundos desconhecidos, aonde impera a dor, aonde impera o sofrimento, aonde impera a amargura, aonde impera a solidão, aonde impera o reino das trevas e do diabo. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 23, o apóstolo Paulo, ele fala dizendo da seguinte forma: porque sendo eu livre para com todos, eu fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar judeus, para os que estão debaixo da lei, como que estiveram debaixo da lei, para ganhar os que estão na lei, para os que estão sem lei, como que estiveram sem lei, porém não estando sem lei para com Deus, mas debaixo de lei, da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos, fiz-me como todo, igual a todos, para por meio disso chegar a ganhar alguns. Isso é
missões, penetrar em mundos desconhecidos, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa zona de segurança e penetrarmos no mundo de alguém. Jesus, Ele quer, Ele precisa, Ele deseja que nós nos entreguemos aos relacionamentos, às relações interpessoais. Jesus, Ele deseja tanto isso, Jesus, Ele quer tanto isso, que quando eu leio a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, capítulo 2, a Bíblia nos diz que existiam ali 15 nações e etnias diferentes, reunidas, aproximadamente 2 milhões de pessoas, comemorando uma festa judaica chamada o dia do Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, capacitando a igreja para fazer a obra missionária, capacitando a igreja para avançar sobre as nações. E uma coisa me chama a atenção: a primeira ação que o Espírito Santo produziu na igreja não foi curar o paralítico, não foi sarar o leproso, a primeira ação não foi abrir os olhos dos cegos, mas o primeiro milagre que Jesus operou através dos dons espirituais dentro da igreja foi o milagre da comunicação. Existiam egípcios, existiam elamitas, existiam pessoas da Síria, 15 nações diferentes, e de repente os seguidores de Jesus, que eram todos galileus na sua maioria, aproximadamente 120 homens. Os galileus não eram intelectuais, os galileus não eram poliglotas, os galileus não frequentavam universidade, porque a Galileia era uma região, uma subdivisão da Judeia, onde existia na maioria aldeias de pescadores, homens leigos, sem letra, sem conhecimento, sem diploma. As universidades, os diplomas, as faculdades, os eruditos estavam em uma parte da Judeia chamada, da Galileia chamada da Palestina chamada Judeia. Existia uma segunda parte, Samaria, a terceira parte, Galileia, onde estavam os homens sem letra, sem estudo, sem muito conhecimento. Os discípulos de Jesus, na sua maioria, eram da Galileia. E uma coisa chama a atenção: quando o Espírito Santo se manifesta na vida da igreja no Pentecoste, as nações, as 15 nações diferentes que estavam em Jerusalém para comemorar a festa, eles se colocam na ponta do pé e, admirados, eles começam a dizer: poxa vida, mas esses que eu estou ouvindo falar na minha língua não são galileus, não são sem letra, não são sem diploma, e como é que eu estou os ouvindo falar das grandezas de Deus na minha própria língua? E eles repetem várias vezes dizendo: mas não são eles galileus? Sabe por quê? Porque no dia do Pentecoste eles falaram uma língua diferente da língua que nós falamos hoje na igreja. Hoje nós falamos a glossolalia, a língua dos anjos, língua do céu. Naqueles dias eles falaram uma língua chamada xenolalia. Sabe o que é a xenolalia? É o Espírito usar a sua boca para falar mandarim, japonês, inglês, espanhol, uma língua que você nunca falou. O primeiro milagre que Deus operou na igreja foi o milagre da comunicação. O Espírito Santo estava dizendo: olha, eu quero que vocês se comuniquem. Eu estou dando para vocês a capacidade de entrar no mundo do egípcio, do assírio, do elamita, dos cretenses, dos árabes. Eu quero que vocês se comuniquem e entrem no mundo dessas pessoas. Quem pode dizer amém? Jesus quer que nós entremos nesses mundos desconhecidos. O que é que você precisa para ganhar almas para Deus? Você não precisa. Seria ideal, seria bom que você tenha uma boa teologia homilética, exegese, hermenêutica. Mas se você não tiver isso, querido,
Não se preocupe. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu queria falar bonito, eu queria falar difícil, e eu chegava nos púlpitos e eu dizia assim: meus irmãos, nem falava irmãos, e eu dizia: esta noite, na vacância desta oportunidade, diante desta pleiade que me ouve, quero vos dizer que todas as diatribes serão dirimidas pelo poder insofismável da palavra de Deus. Uma vez eu fui pregar no lugar, terminou a pregação, uma anciã correu atrás de mim, puxou o paletó e disse: irmão, você pregou muito bonito, só não foi entender nada que você disse. Para você ganhar almas, você não precisa disso, não. O que você precisa é gostar de gente, gostar do calor das pessoas, gostar do som da voz das pessoas, gostar de estar com as pessoas. Eu estava lendo um livro de um escritor da CPAD. Ele é um pastor batista do estado de São Paulo, por nome Ed Rener Kiewitz. E ele disse que no início do ministério dele, ele tentou de várias formas crescer a igreja dele. E ele disse que começou a correr atrás de, eu vou até ler a lista do que ele fazia porque é grande. Começou a correr atrás de ferramentas metodológicas, modelos estratégicos, comprar livros de administração e gestão, começou a estudar visão, planejamento estratégico, começou a fazer planejamento de estratégias, metas estratégicas, diretrizes operacionais, metas operacionais, agenda estratégica, agenda operacional, curso de qualidade total no Sebrae, relatórios de taxa de crescimento da contribuição, média de contribuição per capita por crente, percentual de crescimento da contribuição, gráficos, planilhas, métodos de crescimento, proposta de estruturação, projeto de evangelização. Ele fazia tudo isso, corria atrás de seminários, livros de filosofia, tentava várias formas para fazer a igreja crescer. E ele diz que quanto mais ele corria atrás dessas metas, mais a igreja dele minguava, mais a igreja dele diminuía. Ele possuía um templo com 750 metros, aonde estava a sede da sua igreja. E a igreja foi diminuindo tanto que ele teve que vender aquele templo. Aí um dia ele ouviu falar de uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja chamada, em português significa vinha. Aquela igreja nasceu em um galpão no aeroporto em Toronto. E ele ouviu falar daquela igreja, e aquela igreja em 25 anos, ela cresceu absurdamente, colocou suas filiais em 52 países, e atingiu o número de 1000 igrejas, um crescimento estrondoso. Certo dia, ele ligou para um dos fundadores daquela igreja, chamado Bob Fulton, e ele disse: eu quero ir até aí onde você mora para fazer um treinamento com você. Eu quero descobrir o seu segredo para fazer a igreja crescer. Eu quero descobrir o seu segredo para ganhar alma. Eu quero descobrir o seu segredo para encher a igreja. E ele disse que foi para os Estados Unidos. Ele estava às 7 horas da manhã no hotel. Interfonaram para ele dizendo: olha, o Mr. Bob chegou. E ele disse que desceu. No saguão do hotel estava um moço sentado, idoso, 73 anos aproximadamente, de aparência serena, calma, tranquila. Ele desceu, sentou-se, tomou café com ele. Quando deu 10 horas, ele falou: Bob, você cuida de 52 igrejas, de 52 convenções, você cuida de 1000 igrejas, já são 10 horas, você gastou tempo demais comigo, está na hora de você ir. Aí o Bob diz: não, eu não vou, eu vou ficar aqui. Bob, mas você tem muitos afazeres,
Já gastou mais de 2 horas comigo? Não, vou ficar aqui. Mas como é, Bob? Você vai passar o dia inteiro comigo? Ele disse: não, eu não vou passar o dia inteiro com você, eu vou passar a semana inteira com você. Bob, mas você é um homem que tem uma agenda muito cheia. Ele disse: não, você veio do Brasil. Se você veio é porque Deus tem algo através de você para ministrar sobre mim, e através de mim para ministrar sobre você. Eu vou ficar junto contigo. Bob, mas o que é que nós vamos fazer? Se você quiser ir para a biblioteca, nós vamos para a biblioteca. Se você quiser voltar para o quarto para nós orarmos, vamos voltar para o quarto, fechar a porta e orar. Se você quiser ir para o shopping center e comer hambúrguer, nós vamos para o shopping center. Se você quiser ir para os parques que tem aqui muito bonitos, nós vamos para os parques andar, passear, conhecer. Ou seja, eu quero simplesmente estar com você, andar com você, ser seu amigo. Ele voltou para o Brasil e ele disse que entendeu uma coisa: o segredo não estava na teologia afiada, o segredo não estava nas metas, nos gráficos e nas planilhas, mas ele entendeu que o crescimento da igreja estava na capacidade dele, da igreja dele, em se relacionar e entrar no mundo das pessoas. Quase ninguém dá glória, né, irmãos? Tivesse jogando chave de carro aqui, tinha crente pulando, chorando, berrando. Como o assunto é ganhar alma, todo mundo fica caladinho. Dá um sorriso para mim que eu estou começando a ficar com medo de vocês aqui. Deixa eu ver. Dá um glória aí. E ele diz que a igreja, que antes era de 750 metros quadrados, após ele implantar esta metodologia, esta visão, a igreja passou para 15 mil metros quadrados, e ainda se tornou pequena para caber os crentes dentro dela. Vamos lá. Precisamos nos integrar. Precisamos nos abrir para amizades. Eu não estou entendendo bem aquele relógio, varão. Nós precisamos nos abrir para amizades. Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Provérbios 18:24 diz: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Bem, verdade é que nós não teremos muitos amigos. A Bíblia quem diz? O escritor diz: olha, quem tem muitos amigos está perdendo, porque é ilusão. Bem, verdade é que nem todos que congregam conosco são nossos amigos. Bem, verdade é que nem todos que dão tapinha nas nossas costas são nossos amigos. Bem, verdade é que nem todos que nos elogiam são nossos amigos. Mas nós precisamos cultivar, ainda que poucos, mas nós precisamos cultivar bons e verdadeiros amigos. Precisamos. Nós congregamos, sentamos do lado da pessoa, estamos no culto de ensino, na escola bíblica, no culto evangelístico, vemos a pessoa, mas muitas vezes nem sequer sabemos o segundo nome dela. Se eu pedir essa noite para você olhar para a tua esquerda, para a tua direita, para atrás, para frente de você, para quem está em volta de você, vai ser bem capaz
de ter um crente aí do teu lado, atrás, na frente, que congrega há 10, 15 anos nessa igreja, e que você não tem nenhum vínculo com ele, porque nós vivemos trancados na nossa ilha. Nós temos medo de nos envolver, porque envolvimento implica em romper os nossos cadeados, as nossas fechaduras. Envolvimento implica em nos expor. Se eu venho aqui e eu prego, daqui eu vou embora, não falo contigo, não desenvolvo relacionamento contigo, você sempre vai ter uma ideia de que eu sou um super santo, de que eu sou uma bênção. No dia que você começar a andar comigo, comer comigo, visitar a minha casa, você vai ver que eu sou imperfeito, que eu tenho falha, que eu tenho erros, que eu tenho imperfeições. Quando nós nos envolvemos em uma amizade, em um relacionamento, gera exposição, e nós não gostamos de nos expor. Eu estava lendo um livro chamado Vivendo Sem Máscara, de um escritor americano chamado Charles Swindoll. E Charles Swindoll, ele fala uma coisa interessante no livro. Ele diz o seguinte: estou deprimido. E ele diz: porque eu fui ao médico, e lá eu sou apenas um paciente. Eu fui ao meu advogado, e lá eu sou apenas um cliente. Eu fui ao jornaleiro receber o jornal, e lá eu sou apenas um assinante. Eu fui ao supermercado que compro todo mês, e lá eu sou apenas um comprador. Eu frequentei uma faculdade, mas lá eu era apenas um aluno. Eu conversei com um político que eu vou eleger, mas para ele eu sou apenas um eleitor. Eu procurei o banqueiro da minha conta, mas lá eu sou apenas um depositante. Eu me juntei a uma torcida de futebol, mas lá eu sou apenas um torcedor. Eu desesperado, eu peguei um avião e eu voei, rompi acima das nuvens, mas dentro do avião eu era apenas um passageiro. Eu me alistei à comunidade do exército, mas lá eu era apenas um número. Desesperado, em uma atitude avassaladora, eu entrei em uma igreja, mas dentro da igreja também eu era apenas um membro. Um membro. Um membro. Um membro. Quantas pessoas estão morrendo do nosso lado? Pessoas com traumas da infância, pessoas com baixa estima, pessoas que às vezes cantam, pessoas que às vezes pregam nos nossos púlpitos, pessoas que trazem sentimento de inferioridade por uma palavra do pai, do avô, do tio, do irmão, pessoas que estão sendo, jovens que estão sofrendo bullying na escola, e eles são membros, estão fazendo número, estão pagando dízimo, estão dando oferta, estão na ata do fechamento do fim do ano e está tudo certo. Nós não queremos entrar no mundo sombrio delas, nós não queremos conhecer as dores delas, nós não queremos participar das frustrações delas. Deus está te sacudindo essa noite. Deus está te balançando essa noite. Deus te trouxe aqui essa noite para quebrar paradigmas, porque Ele tem uma grande obra para fazer neste lugar, através da sua história. Jesus não te salvou para você enfeitar banco de igreja. Jesus não te salvou somente para você encher formulários com seu nome e seu endereço. Jesus tem um propósito para a sua vida. Finalizando, sempre que você lê sobre uma grande obra de evangelismo, sobre uma grande igreja,
sobre uma grande obra missionária, você vai ver que no início dela existia uma amizade e um laço forte. Paulo e Silas, amigos íntimos, irmãos, parceiros, companheiros, amizade, união, juntos fazendo a obra missionária. O que dizer de Gunnar Wingren e Daniel Berg? Nós nem conseguimos falar o nome só de um, sempre falamos juntos, porque eles tinham uma amizade tão poderosa, e essa amizade culminou na salvação de milhares de vidas. Na história de Billy Graham, ele possuía um amigo que era ministro de louvor, chamado Cliff Barrows. Cliff Barrows acompanhou todas as cruzadas de Billy Graham. Cliff Barrows esteve com Billy Graham todos os momentos da sua vida. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, possuía um amigo, um confidente chegado, chamado Joseph Harold. E Joseph Harold esteve com Charles Haddon Spurgeon até o último dia, quando Spurgeon adoeceu e foi para sua casa de praia passar os últimos dias. No leito de morte, lá estava Joseph, ouvindo as últimas palavras de Charles, orando com ele e sendo companheiro até o último momento. Eu quero ministrar essa noite que Deus está gerando amizades nesse lugar. Muitas pessoas na igreja, elas sofrem da síndrome de Nabal. Davi cuidou das ovelhas de Nabal, Davi cuidou dos servos de Nabal, Davi foi benevolente com Nabal, Davi tentou aproximação com Nabal, Davi tentou ser amigo de Nabal, mas Nabal tinha o seu coração blindado. Nabal não se abria para amizades, Nabal não se abria para relacionamentos. Existem pessoas na igreja assim, você faz de tudo para se aproximar dela, você faz de tudo para agradar a ela, você faz de tudo para ser amigo dela, mas ela está blindada, fechada e não se abre para ninguém. Muitas das vezes isso acontece por causa de traumas. Muitas vezes as pessoas não abrem o coração, porque um dia abriram o coração para alguém, e esse alguém quebrou o seu coração, feriu o seu coração. Se você viajar para o Maranhão, eu sei que aqui deve ter muito maranhense, e lá aquela tia chegada, a tia Filomena, aquela tia que você gosta tanto, ela te dá uma jarra bonita, uma jarra preciosa, uma jarra linda. Você coloca a jarra na prateleira e você tem o maior cuidado com aquela jarra, e você lustra aquela jarra, e você só coloca aquela jarra na mesa no dia do almoço especial. Sabe de uma coisa? Sabe quem que um dia vai quebrar a sua jarra? Não é o amigo distante que nunca vai na tua casa, não é aquela pessoa que você não tem vínculo, não é aquele parente que você vê uma vez no ano, não. Quem vai quebrar a tua jarra preciosa é alguém que está sempre na tua casa, alguém chegado, alguém íntimo, um filho, um amigo íntimo, um marido, a esposa. Sabe quem é que quebra a prataria do teu coração? Pessoas que estão dentro dele. Quem está fora do teu coração não tem poder sobre ele, não pode acessar a ele. Quem quebra o que está dentro dele são pessoas que estão dentro dele. Quando eu olho para a história de Jesus, eu vejo que o único discípulo, ou o discípulo que vendeu Jesus, era parente de Jesus. A palavra Judas é uma variação grega do hebraico Judá,
Ele carregava o nome Judas, que significa Judá, porque era da tribo de Judá. Judas Iscariotes, porque morava na cidade de Quiriote, que segundo Josué 14, era uma das cidades da tribo de Judá. O camarada que traiu Jesus era parente dele. E é por isso que muitas pessoas estão fechadas, trancadas, porque um dia abriu o coração para alguém, e alguém quebrou o seu coração, alguém burlou a sua confiança. Fique de pé que eu tenho uma profecia para você. Davi, ele passou muitas decepções. Cantora Kátia, prepara o hino, por favor. Davi foi decepcionado pelo seu pai. Davi foi decepcionado pelos seus irmãos. Davi foi decepcionado por Saul. O Saul que ele orou, o Saul que ele cantava para libertá-lo. Davi foi decepcionado por Joabe, o seu capitão. No leito de morte, Davi fala para Salomão: olha, Joabe esteve comigo todos esses anos, mas cuidado com Joabe. Joabe não é de confiança. Davi, ele teve muitas decepções, mas um dia, em meio às decepções de Davi, Davi conheceu um moço por nome Jonatã. 1 Samuel 18:1 diz que quando Jonatã ele viu Davi, a alma, o coração de Jonatã amou Davi, como se os dois fossem uma mesma alma. Jonatã tirou a sua roupa, a sua armadura, e deu para Davi. Lá na frente, no capítulo 22, 23, quando Davi estava fugitivo, Jonatã chamou a Davi, animou Davi com palavras espirituais, e disse: olha, por direito, pela ótica humana, pelas leis dos homens, eu seria o sucessor de meu pai no trono, mas Deus me fez entender que o trono é teu, e eu estou satisfeito em reconhecer o que Deus tem contigo, e eu serei o segundo depois de ti. Não importa quantas decepções você passou, não importa quantas frustrações você passou, não importa se foram familiares que te decepcionaram, mas o Senhor me manda ministrar sobre a tua vida essa noite, que Jonatas está chegando na sua história. Segure na mão de alguém, por favor. Segure na mão de alguém.